Fala, meus queridos, beleza? Como estão vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Aula sobre tabela periódica. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em três partes aí. Primeiramente vamos falar do histórico, de algumas características, depois a gente vem com famílias, períodos e finalizamos com propriedades periódicas. Bom, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro histórico, vamos lembrar de algumas tentativas de organização dos elementos, tá? Que surgiram ao longo do tempo. Só lembrando que houve essa necessidade, porque com a descoberta de novos elementos, nós tínhamos lá 20, 30, 50 elementos, então tornou-se necessário colocá-los em uma organização que pudesse nos dar algumas informações, algumas características. Tá? Uma das tentativas que nós tivemos foi a de Dobereiner, com a teoria das tríades. Dobereiner, ao criar essa teoria das tríades, ele tentou agrupar os elementos em trios, onde nós tínhamos como principal característica o elemento central dessa tríade tendo uma massa exatamente igual à média das três. Como assim? Eu somo a massa dos três elementos que compõem essa tríade e divido por 3. Isso vai me dar uma determinada massa X. Essa massa X precisa ser igual à massa do átomo central. Se isso acontecer, eles apresentam características semelhantes. Um exemplo dessas tríades: lítio, sódio e potássio. Massa do lítio 7, massa do sódio 23, massa do potássio 39. Somo, divido por 3. Quanto que dá isso? 23, que é exatamente igual à massa do átomo do centro. Pois bem, essa é uma das tríades. Mas isso deu certo? Para algumas sim, podem perceber que a do lítio, do sódio e do potássio funciona. Porém, para alguns outros elementos que vinham sendo descobertos, essa tríade ela não encaixava de forma alguma. E aí nós começamos a ter muitas exceções e essa tentativa acabou indo por água abaixo. Depois nós viemos com Champ-Courtois, com o parafuso telúrico, onde esses elementos também organizados em massa eram dispostos, tá, de acordo com a sua massa crescente, formando um grande espiral, e aí os elementos que ficavam embaixo uns dos outros apresentavam características químicas semelhantes. Se a gente pegar aí hoje, tá, berílio, magnésio, cálcio, bário, eles até apresentam essas características semelhantes. Porém, quando a gente organiza em ordem de massa, eles acabam não ficando certinho um debaixo do outro. E aí nós começamos a ter 2, 3 elementos em uma mesma, tá, coluna com características não semelhantes. E aí nós começamos a ter muitos furos, muitos problemas nesta organização. O que eu quero que vocês entendam e que fique muito bem registrado é que todas as tentativas feitas até agora eram sempre em ordem crescente de massa. Isso não foi diferente também com Newlands. A teoria de Newlands é uma teoria simples, mas muito bacana e até muito parecida com o que a gente tem hoje. Newlands cria a teoria das oitavas. O que é essa teoria das oitavas? São 7 notas musicais e, segundo Newlands, a oitava nota, que se repete a primeira, também aconteceria tal característica com os elementos. Então, se eu pegasse os elementos em ordem crescente de massa, o oitavo elemento ia ter a mesma característica do primeiro, o nono do segundo e assim por diante. Isso até funciona do jeito que eu coloquei aqui, só que aí nós teríamos que levar em consideração o número atômico e não apenas a massa. Porque quando a gente começa a aumentar essa massa, a disparidade começa a ficar muito grande. E mais uma vez, nós passamos a ter mais exceções do que elementos com características semelhantes. Infelizmente, acaba caindo fora. Mas essa relação de oitavas é utilizado hoje, porque nós temos os elementos representativos, a teoria, tá, do octeto, que são os 8 elétrons estáveis. É parecido, mas como foi organizado em ordem de massa, acabou caindo fora. Chegamos em Mendeleev, tá? O russo Dmitry Mendeleev, que é um dos mais famosos. Ele organiza a primeira tabela com característica periódica. Como assim? A repetição desses elementos em períodos me forneceria características semelhantes para uma mesma coluna. Essa coluna ele chamou de família. Então, pela primeira vez surgem aqui os períodos e as famílias. A tabela periódica de Mendeleev era quase que sensacional. Só tinha um problema. Mais uma vez, era organizada em massa atômica crescente. E aí nós passamos a ter algumas exceções. Apesar da tabela de Mendeleev não ser a tabela periódica atual, ele consegue fazer previsões
sobre um elemento chamado germânio, que nem existia na época ainda, mas com as características dos elementos acima abaixo do germânio e dos elementos próximos a ele, Mendeleev consegue prever algumas características, como por exemplo, ele diz que o germânio, quando fosse descoberto, iria conseguir se ligar a 4 átomos de cloro. Isso é verdade. Ele diz que o germânio, quando descoberto, iria se ligar a 2 átomos de oxigênio. Isso também é verdade. E ele também chegou muito próximo da densidade real do germânio. Então, apesar de ter o defeito de estar em ordem crescente de massa, muitas características dos elementos eram mantidos. Então, era uma tabela muito interessante para a época. Ainda bem, nós tivemos a evolução da ciência, os prótons foram descobertos e com a descoberta dos prótons nós deixamos de ter aquela teoria de Dalton, lembra lá? Átomos do mesmo elemento são idênticos em massa, isso não vale mais. A partir da descoberta dos prótons, nós passamos a ter então que átomos do mesmo elemento têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Foi aí que foi aí que entrou Henry Moseley. Ele pega a tabela de Mendeleev, reorganiza essa tabela, só que agora, ao invés de massa atômica, ele organiza em número atômico, ou seja, organiza em número de prótons, tá? Essa foi a grande mudança que a gente teve da tabela de Mendeleev para a tabela de Moseley. Fora isso, nós tivemos mais algumas modificações. Seaborg nos auxiliou aí com os lantanídeos e com os actinídeos, e nós tivemos algumas modificações até chegar à nossa tabela periódica atual, que é isso que nós vamos ver agora. A tabela periódica atual ela é constituída com 7 períodos, tá? 7 linhas. Esses períodos são justamente aqueles lá, ó, K, L, M, N, O, P e Q. São 7 períodos, as 7 camadas da eletrosfera que nós temos. Essa tabela periódica ela tem 18 colunas, que são 18 grupos. Apesar de terem 18 grupos, nós não temos aqui 18 famílias, são apenas 16. Por quê? Quando entrarmos nas famílias B, vocês vão ver que a família 8B ela apresenta 3 colunas, tá? A coluna 8, a coluna 9 e a coluna 10. Por isso que apesar de 18 grupos, nós temos apenas 16 famílias. Quando você pega esse número aqui, 18, o que eu quero que você já tenha em mente? Isso é justamente a soma dos elétrons do S, elétrons P e elétrons D. 2 com 6, 8, com 10, 18. Por isso que são 18 colunas. Ah, e o F? Eles ficam aqui embaixo, tá? O F foi colocado aqui para baixo por conta, tá, da estética, senão nós teríamos uma tabela muito grande como essa, e aí já não fica nem funcional. Então os elementos terminados em F foram jogados aqui para baixo, a tabela foi compactada, por isso que são essas 18 colunas, são esses 18 grupos. Mas nós ainda temos os outros 14, tá? Terminam de F1 até F14 aqui embaixo. Então, de uma maneira geral, a tabela periódica hoje ela é exatamente assim. Contém 118 elementos, a tabela hoje ela já está completa, tá? Com esses 118 elementos, e aí uma possível, tá, nova descoberta vai fazer com que a gente tenha alguma mudança, seja de um novo subnível, tá? Ao invés de só 7S, 7P, o surgimento de um possível 7D, ou simplesmente nós estagnamos aqui. Mas como a ciência está sempre em evolução, a gente acredita que isso ainda pode ser alterado, isso pode ser evoluído, certo? Dessa tabela periódica atual, nós precisamos saber algumas características, algumas classificações. A primeira classificação, eu vou até utilizar essa parte anterior, é quanto aos blocos. Como assim? Bloco S e P, bloco D e bloco F. Todos os elementos que terminam em S e todos os elementos que terminam em P são chamados de elementos representativos. E aí vocês vão ver que, tirando o hidrogênio, que não tem família definida, esses elementos representativos fazem parte das famílias A. Agora, se os seus elementos terminam em D, esse blocão aqui, eles são chamados de elementos ou metais de transição externa. Enquanto os que terminam em F, que são essas duas linhas aqui embaixo, os lantanídeos e os actinídeos, já falo mais sobre esse nome, eles são chamados de elementos de transição interna,
ok? Elementos de transição interna, porque aquelas duas linhas F estão ali dentro, tá, da Constituição, e transição externa, porque são os elementos que estão ali fora o F, certo? SP representativos, família A, com exceção do hidrogênio, e aqui transição interna e externa são os elementos da família B que nós teremos. Se você entrar no site da IUPAC hoje, não é levado em consideração essa questão de família A e B. Segundo a IUPAC, a gente tem que fazer a contagem de 1 até 18 em grupos, porém, as provas continuam cobrando a questão das famílias A e B, as características dessas famílias A e B. Então a gente precisa ainda, tá, ter esse conhecimento para os vestibulares. Próxima classificação é quanto ao estado físico. Ah, eu vou ter que saber o estado físico de todos os elementos da tabela? Vai, mas de uma maneira geral é até que simples. Os elementos gasosos são eles: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e todos os gases nobres, que são os elementos da família 8A ou grupo 18, certo? Estes são os gasosos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e gases nobres. Líquidos são apenas dois: bromo, que é um ametal líquido, e mercúrio, que é o único metal líquido encontrado na tabela periódica. Todos os outros elementos, nós classificamos eles como sendo metais. Tanto é que lá no D e no F, ao invés de chamar de elemento de transição, a gente pode chamar de metal de transição. Vocês vão perceber que os metais são a maioria na tabela periódica. Saindo do estado físico, nós vamos falar da natureza, que são os elementos naturais e os elementos artificiais. São aqueles que são produzidos em acelerador de partícula, né? Ah, aquele do Flash, é parecido com aquele do Flash. Produzidos em acelerador de partículas são os artificiais, e os naturais, como o nome já fala, são encontrados na natureza. Se nós não tivéssemos exceções, era muito simples. Quais são os naturais? São todos até o urânio, inclusive o urânio é um elemento natural. Então, todos os elementos com número atômico até 92, incluindo o urânio, são naturais. Todos os elementos com número atômico acima de 92 são artificiais. De maneira geral, é isso que nós temos. Porém, existem exceções. Quais são as exceções? O tecnécio, o bromécio, o astato e o frâncio. O tecnécio, o bromécio, o astato e frâncio, apesar de terem um número atômico abaixo de 92, esses elementos não são naturais. Esses elementos são elementos artificiais. E eles recebem um nome específico. Esse grupo recebe um nome específico que é de cisurânicos. Então, de novo, naturais até 92, incluindo o urânio, porém, dentro desses naturais, nós temos 4 exceções: tecnécio, bromécio, astato e frâncio, que são artificiais, ok? Então não se esqueçam, estes artificiais que são exceções são os cisurânicos. Falando dos artificiais, deveriam ser todos acima de 93 de número atômico e só. Na verdade, todos com número atômico acima, tá, de 92, sim, são artificiais. Só que, fora eles, nós temos aquelas exceções. Então a gente acabou criando 2 nomes. Os artificiais são divididos em 2 grupos. Quais? Os transurânicos, que são os artificiais que deveriam ser mesmo, mais as exceções. Qual é o nome que a gente deu para essas exceções? Cisurânicos. Então, artificiais são os transurânicos mais os cisurânicos, tá? De maneira geral, estes são os artificiais e naturais. Muito cuidado com esses caras, que eles são cobrados, tá, constantemente durante as provas, quando ela fala sobre essa questão da natureza. Próxima classificação, quanto às características ou quanto às propriedades, tá? Essa característica, essa propriedade, ela vai de acordo com o tipo de elemento: metal, ametal, gás nobre. Falando de tabela um pouco mais antiga de IUPAC, você pode até encontrar algumas tabelas lá de alguns 20 anos atrás, que você tem os semimetais fazendo parte. A IUPAC retira estes semimetais ou metalóides e ela passa a trabalhar apenas com metais e não metais, tá? Só falando um pouquinho sobre esses antigos semimetais, sobre esses metalóides, o mais famoso de todos é o silício. Tanto é que vocês estudam aí em geografia a parte do Vale do Silício. Por que o silício é tão utilizado? Por isso que ele é tão importante. Porque o silício ele apresenta a característica dos metais e
Características dos ametais. O silício, ele é um bom condutor de corrente elétrica, coisa de metal. Só que ele é um péssimo condutor de energia térmica, coisa de ametal. Por isso que ele é tão bom para nós utilizarmos em placas eletrônicas. Porque eu preciso dessa transmissão de eletricidade, porém eu não posso deixar que ela atinja altas temperaturas. Senão eu começo a ter um processo de fusão dentro dessa placa e eu perco todos esses capacitores, todos esses transmissores que lá estão. Por isso que o silício é tão utilizado para essas placas eletrônicas. Porém, deixa de ser um semimetal e entra aí nas características dos metais, tá bom? De maneira geral, esses são os metais, esses são os ametais, esses são os gases nobres e esse pobre coitado aqui é o hidrogênio. O hidrogênio não é classificado nem como metal nem como ametal, porque ele também apresenta algumas características variáveis aí entre os dois, tá? Característica dos metais, que são os mais importantes e é o que tem o maior número de características aí. Primeira característica importante, os metais são sólidos. Sólidos à temperatura ambiente, ou seja, sólido a 25 graus Celsius. Só tem um problema, nós temos uma exceção. Quem é essa exceção? O mercúrio. Até falei para vocês que o mercúrio é o único metal líquido que nós temos. Então, tirando o mercúrio, são todos sólidos à temperatura ambiente. De maneira geral, tem altas temperaturas de fusão e ebulição. Óbvio, o mercúrio não tem essa alta temperatura de fusão. O galho, tá, é um metal que não tem alta temperatura de fusão. Tanto é que o galho, se você colocar numa água morna ali com 30, 35 graus, ele vai derreter, certo? Vai entrar no processo de fusão. Porém, salvo essas pequenas exceções, de maneira geral, são temperaturas de fusão e ebulição bem elevadas. Principal característica deles, são bons condutores de energia térmica e elétrica. Então, conduzem corrente elétrica e conduzem calor. Essa questão da condução de calor é um problema para nós aí na fiação elétrica. Porque quando você tem essa transmissão de eletricidade por cabos, esses cabos acabam aquecendo. E grande parte dessa energia elétrica ela é dissipada na forma de calor. Então aquela borrachona que a gente tem em volta lá do fio não é só para evitar, tá, choque em quem for besta e for encostar lá, mas principalmente para evitar essa troca de calor, para que a gente tenha uma pequena perda, tá, na forma de calor, para não dissipar grande parte da energia. Porém, isso continua acontecendo, tá? São maleáveis e dúcteis. O que significa dizer maleáveis e dúcteis? Eu consigo moldá-los com facilidade, tá? Maleabilidade, e eu consigo formar fios extremamente finos e compridos. Tanto é que se você pegar todo o material eletrônico que nós temos aí, nós temos sempre uma condução de eletricidade por fios de cobre, tá? Então, os metais têm a característica de formação desses fios compridões aí, tem essa ductibilidade elevada. Alto brilho quando polidos, tanto é que antigamente os espelhos eram de prata, né? Nós pegávamos a prata e deixávamos ela bem lisinha, fazíamos todo um processo de purificação, acabávamos polindo essa prata e ela servia como espelho aí para o embelezamento das moçoilas e dos moçoilos. Tanto é que nós utilizamos alguns adornos aí, anel, pulseira, e são metálicos, sempre muito bem polidos, sempre com um brilho altíssimo. E por último, mas é um dos mais importantes, se for levar em consideração a parte de ligação química, é a mais importante. Os metais formam cátions, os metais formam íons de carga positiva. Isso significa dizer que os metais doam, os metais perdem elétrons com mais facilidade do que eles recebem. Isso na hora de falar de ligação química, iônica, covalente ou metálica, vai fazer toda a diferença. Para saber se tem compartilhamento, se tem transferência ou se tem uma nuvem ou mar de elétrons livres. Maravilha? Agora vamos para os outros dois que são mais simples. Ametais. Bom, a gente poderia falar simplesmente que tudo contrário dos metais, tá? Mas os ametais estão aqui, ó. Podem ser encontrados nos 3 estados físicos. Eu vejo muito material falando que os ametais têm baixa temperatura de fusão e ebulição. É foda falar isso, galera. Porque tem ametal que é líquido, tem ametal que é gasoso. E aí como é que tem uma alta temperatura, como é que tem, tá, baixa temperatura de fusão e ebulição quando comparado, por exemplo, ao iodo, que é sólido? Fica difícil. Ao enxofre, que é sólido. Então é complicado, tá? Então nós não podemos padronizar, não dá para falar que tem baixa temperatura de fusão e ebulição. Alguns sim, mas outros não. Por isso eu gosto de colocar. São encontrados nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso, certo?
Próximo item, não conduzem energia elétrica e térmica, isso é essencial, não conduzem corrente elétrica e térmica. É uma das características mais marcantes dos ametais. E aqui, falando de ligação, eles formam ânions. O que significa dizer formar ânion? Significa dizer que eles recebem elétrons com muita facilidade se comparado com os metais. Isso também vai fazer diferença na hora da ligação química. Se é uma ligação covalente, se é iônica, se tem transferência, se tem compartilhamento de elétrons. E para finalizar a nossa aula, os gases nobres. Os gases nobres, como o nome já fala, são gasosos à temperatura ambiente. Por que eles são chamados de nobres? Porque eles já são estáveis no estado fundamental. Eles não vão formar ânion, não vão formar cátion. Eles já são estáveis. Por que eles já são estáveis? Porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Eles já têm o octeto completo. O único que não apresenta isso é o hélio. Apesar de não ter o octeto completo, ele tem a primeira camada preenchida. E isso também fornece uma estabilidade para o gás hélio. Então, só lembrando, todos são estáveis com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do gás hélio, que tem apenas 2 elétrons, porém, continua sendo estável. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, fica então aqui para nós só a questão de família e período para finalizar essa primeira parte, mas isso eu trago numa próxima aula. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana. Tchau!